A linguagem oculta dos símbolos, como os símbolos foram criados para transmitir verdades espirituais veladas aos profanos, desde os primórdios da humanidade, quando o homem ainda olhava o fogo com temor e reverência. Já havia uma linguagem que não se escrevia, nem se falava. Era uma linguagem silenciosa, composta de formas, proporções e sinais que pareciam simples, mas carregavam dentro de si a estrutura oculta do universo. Essa é a linguagem dos símbolos, o idioma dos deuses, a escrita sagrada com a qual os iniciados comunicavam verdades espirituais inacessíveis ao homem comum. Para os antigos, o símbolo era mais do que uma representação, era um veículo vivo de energia, uma ponte entre o visível e o invisível, uma chave que abria portais da consciência. Cada linha, cada forma e cada proporção continha dentro de si leis universais. Por isso, quando olhamos uma espiral, um triângulo ou um círculo, não estamos apenas diante de figuras geométricas, mas de forças espirituais codificadas. Os sacerdotes egípcios diziam que o símbolo é o corpo de uma ideia divina. A alma é o sentido oculto. O corpo é a forma que o homem pode compreender. Essa era a função do símbolo, né? Vestir o invisível de uma forma que o espírito humano pudesse tocar. Por isso as grandes escolas de mistério, menos como as de Heliópolis, Eleusis, Delfos, Luxor, ou os templos hindus dedicados a Shiva e Vishnu, usavam os símbolos como linguagem iniciática. A palavra escrita era para o povo o símbolo, para o iniciado. Os profanos liam histórias, os iniciados liam o universo. O círculo, por exemplo, é o primeiro e o mais antigo de todos os símbolos sagrados. Ele representa o todo, o eterno retorno, a unidade primordial da qual tudo nasce e a qual tudo retorna. No Egito, era o disco solar de Ra. Na Índia, o mandala, o reflexo da consciência cósmica. Entre os hermetistas, o Ouroboros, a serpente que devora a própria cauda, ensinando que tudo o que tem um início carrega em si o seu fim. O círculo não tem começo nem fim, assim como o espírito que habita o homem. Ele é a lembrança da origem do destino, a prova silenciosa de que tudo o que existe é cíclico e eterno. Já o triângulo é a segunda chave da sabedoria. É o símbolo da tríade divina, da manifestação do 1 em 3. Em todas as tradições, o triângulo é sagrado. Para os egípcios, ele representa Osíris Ísis, e Horus o mistério da geração divina. Para os hindus, Brahma, Vishnu e Shiva. Para os cristãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O triângulo aponta sempre para cima, como uma flecha que busca o céu, representando a ascensão da consciência rumo à luz. Quando invertido, aponta para baixo, indicando a descida do espírito à matéria. Assim, ele revela a eterna dança entre o céu e a terra, entre o espiritual e o material, entre o que é criado e o que cria. Os iniciados sabiam que dominar o triângulo era dominar a lei da manifestação, entender o fluxo que transforma o invisível em forma, o pensamento em realidade. A espiral é o símbolo do movimento da vida, da expansão da consciência e do crescimento espiritual. Ela está presente em todos os níveis da criação, nas galáxias, nos redemoinhos de água, nas conchas do mar, no DNA humano. Para os antigos druidas e sacerdotes atlantes, a espiral
era o símbolo do caminho da alma, menos a jornada do centro, em direção ao infinito. Cada volta representa um ciclo de aprendizado, uma morte e um renascimento. Ao estudar a espiral, o iniciado compreendia que o universo é uma grande respiração, uma alternância entre contração e expansão, inspiração e expiração divina. É o símbolo que ensina que o tempo não é linear, mas sim cíclico, e que toda evolução é uma ascensão em espiral rumo à consciência total. Essas formas universais aparecem em todas as culturas, não por acaso, mas porque todas elas bebem de uma mesma fonte primordial de sabedoria. Os egípcios, os maias, os gregos, os tibetanos, os gnósticos e os cabalistas receberam fragmentos dessa linguagem divina. Quando comparadas, suas tradições revelam correspondências impressionantes. O olho de Horus e o terceiro, o olho de Shivá, o bastão de Hermes e o cadu seu médico, o triângulo com o olho no interior usado na maçonaria e o olho radiante do cristianismo, todos são ecos de um mesmo conhecimento que atravessou o tempo, disfarçado de religião, arte e mito. Os textos herméticos afirmam que o que está em cima é como o que está embaixo. Essa é a essência dos símbolos: conectar o microcosmo ao macrocosmo, revelar ao homem o reflexo do divino dentro de si. Cada símbolo contém uma vibração que atua diretamente sobre a mente e o inconsciente. Por isso, mesmo sem entender racionalmente, sentimos algo diante deles. O símbolo fala à alma, ele desperta memórias ancestrais que dormem em nosso DNA espiritual. É como se reconhecêssemos uma linguagem que esquecemos, mas que ainda vibra em nossas células. Carl Jung, estudioso da psique e da alquimia, percebeu que os símbolos são arquétipos que emergem do inconsciente coletivo, representações universais de forças interiores. Para Jung, os símbolos religiosos e esotéricos são expressões do processo de individuação, o caminho pelo qual o ser humano se torna inteiro. Essa descoberta moderna apenas confirma o que as escolas iniciáticas já sabiam há milênios, que os símbolos são espelhos da alma e instrumentos de transformação interior. O iniciado que medita sobre um símbolo não o contempla como forma, mas como energia viva. Ele se funde com o símbolo e o símbolo o transforma. É por isso que os templos antigos eram repletos de símbolos. Não eram decorações, mas fórmulas de poder. Cada parede, cada pilar, cada estrela esculpida na pedra era uma chave vibracional, um código energético que influenciava o estado de consciência de quem adentrava aquele espaço. O iniciado egípcio sabia que, ao atravessar o templo de Luxor, estava caminhando simbolicamente pelo corpo humano divinizado. O templo era o homem, e o homem um templo. Assim, o símbolo não era algo que se observava, era algo que se vivia. Ao longo dos séculos, essa linguagem secreta foi sendo perdida, corrompida e reinterpretada por religiões e sociedades que a utilizaram sem compreender seu verdadeiro poder. Mas os que permanecem atentos, os buscadores sinceros, continuam encontrando seus rastros em livros esquecidos, em manuscritos rosacruzes, em grimórios alquímicos e nas entrelinhas de textos como o Corpus Hermeticum, o Zohar, o Caibalion e os Upanishads. Todos eles falam a mesma língua simbólica, porque todos foram escritos por homens que compreenderam a estrutura
oculta do universo. Os símbolos não são propriedade de uma religião ou cultura. Eles pertencem à própria consciência. Cada vez que você contempla um símbolo com intenção, ele responde. A espiral começa a girar dentro de você, o triângulo se ergue no seu interior e o círculo se fecha ao redor de sua alma. É nesse ponto que o conhecimento deixa de ser teórico e se torna iniciático, pois você deixa de ler o símbolo e passa a ser o símbolo. Compreender a linguagem oculta dos símbolos é compreender o próprio código da realidade. É perceber que tudo o que existe, do átomo à estrela a menos, é uma expressão geométrica do espírito. O universo fala através de formas, a flor, o fruto, o corpo humano, os ciclos da lua, tudo obedece à mesma harmonia numérica e geométrica. Por isso, os antigos afirmavam que Deus geometriza. Platão dizia que o mundo é feito de números e formas perfeitas, e Pitágoras ensinava que compreender os números era compreender o divino. Essa é a essência da linguagem simbólica, revelar a estrutura invisível da criação. Mas essa sabedoria sempre foi velada, guardada a 7 chaves, porque o símbolo é uma espada de 2 gumes. Pode iluminar ou destruir. Quando interpretado por uma mente egóica, o símbolo se torna superstição ou instrumento de manipulação. Quando compreendido com humildade e pureza, torne-se uma ferramenta de libertação espiritual. É por isso que os antigos ocultistas e alquimistas insistiam: não se deve lançar pérolas aos porcos. O símbolo era ensinado apenas aos que haviam passado pela purificação interior necessária para não corromper o poder que ele contém. Hoje, vivemos em um mundo saturado de símbolos, mas poucos os enxergam. As marcas corporativas, os logotipos, as bandeiras e os selos ainda utilizam os mesmos arquétipos antigos, porém esvaziados de sua essência espiritual. O que antes servia para elevar a alma, agora é usado para capturar a mente. No entanto, quem desperta para a linguagem oculta dos símbolos aprende a ver além da forma, aprende a decifrar o código que governa a matéria e a consciência, aprende a ler o mundo como um livro vivo de sinais divinos. O caminho do verdadeiro buscador é reaprender essa linguagem, é observar a espiral no turbilhão da vida e reconhecer ali o ciclo de sua própria alma. É olhar o triângulo e ver nele o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. É contemplar o círculo e lembrar que tudo o que é separado um dia voltará à unidade. Quando o olhar se torna simbólico, o mundo deixa de ser uma prisão e se torna um templo. Se você sente que essa mensagem toca algo dentro de você, é porque essa sabedoria já vive em seu interior, apenas esperando ser lembrada. Por isso, compartilhe este conhecimento com quem também busca compreender os mistérios do universo. Deixe que mais pessoas despertem para a linguagem secreta dos símbolos, pois cada alma que desperta ilumina todo o campo coletivo. E se esse conteúdo te inspirou, inscreve-se no canal, porque aqui nós revelamos o que poucos têm coragem de dizer, verdades espirituais que foram escondidas, mas que
agora voltam à luz. Nada aqui é mera crença. Tudo o que foi dito pode ser encontrado em fontes reais, menos nas tábuas herméticas do Egito, nos manuscritos de Nag Hammadi, nos textos gnósticos, nas escrituras védicas e nas obras de Eliade, Hall e Blavatsky. A verdade está espalhada, fragmentada, mas quem busca com o coração limpo sempre encontrará o fio dourado que conecta todas as tradições, porque o símbolo não mente. Ele é o idioma do espírito, e aqueles que aprendem a ler essa linguagem deixam de ser conduzidos pelas sombras da ignorância e passam a caminhar guiados pela luz do entendimento. Pois quem compreende o símbolo, compreende a si mesmo, e quem compreende a si mesmo, compreende o universo. A linguagem dos símbolos é, na verdade, a linguagem da própria consciência. Quando os antigos sábios afirmavam que o universo é mental, estavam dizendo que tudo o que existe é um pensamento divino, manifestado em forma simbólica. O símbolo é a interface entre o mundo da ideia e o mundo da matéria, o ponto de encontro entre o invisível e o visível. Ele é uma espécie de espelho do espírito. E é por isso que, ao contemplá-lo com atenção e reverência, ele começa a revelar significados que não vêm da mente racional, mas de algo muito mais profundo, o campo da intuição. A dúvida mais comum entre os que começam a estudar o simbolismo é se os símbolos têm um único significado ou se cada um pode interpretá-los como quiser. A verdade é que ambos os caminhos são válidos, mas em níveis diferentes. Todo símbolo possui uma essência universal, uma raiz arquetípica que transcende culturas e épocas. Porém, essa raiz se manifesta de formas diferentes, conforme o nível de consciência de quem o observa. O profano vê uma forma geométrica, o artista vê uma beleza estética, o filósofo vê um conceito e o iniciado vê um portal. O símbolo é o mesmo, mas o olhar é que determina o que ele revela. Assim, a interpretação simbólica não é um exercício intelectual, mas um espelho do próprio estado interior. Outra dúvida recorrente é: como é possível que culturas tão distantes entre si, sem contato direto, tenham criado os mesmos símbolos? Essa é uma das maiores provas da unidade espiritual da humanidade. O círculo, a cruz, a espiral, o olho, o triângulo e a serpente aparecem nas cavernas pré-históricas da Europa, nas cerâmicas dos maias, nos hieróglifos egípcios, nas mandalas indianas e nos diagramas taoístas. Essa coincidência, ela é impossível de ser puramente cultural. Ela demonstra que existe um substrato comum da mente humana, menos o que Jung chamou de inconsciente coletivo, onde residem os arquétipos universais. Os símbolos nascem desse campo e emergem na consciência dos povos de maneira espontânea. Eles não são invenções humanas, mas manifestações naturais da psique cósmica. Mas o que é, afinal, um arquétipo? É uma força primária, um molde invisível que dá forma às experiências da alma. Quando o arquétipo se manifesta, ele se reveste de imagens, mitos e símbolos para se tornar compreensível. O Sol, por exemplo, é o símbolo universal do princípio criador, da consciência, da clareza
do Espírito que ilumina. Por isso ele aparece como Ra no Egito, Apolo na Grécia, Síria na Índia e Cristo na tradição cristã. Todos diferentes, mas todos expressando a mesma energia arquetípica. O mesmo ocorre com a lua, com a serpente, com a cruz e com o número 7. Tudo no universo simbólico é uma tentativa de traduzir forças invisíveis em linguagem humana. Há quem pergunte se é perigoso lidar com símbolos sem preparação. A resposta é sim, se o fizer de modo inconsciente. O símbolo atua no inconsciente com grande poder, porque ele bipassa o raciocínio e toca diretamente as camadas mais profundas da psique. Um símbolo usado de forma errada pode fixar imagens mentais destrutivas, abrir portas psíquicas desnecessárias ou reforçar padrões de sombra. É por isso que os antigos mistérios exigiam que o discípulo passasse por um processo de purificação antes de receber os símbolos sagrados. O verdadeiro estudo simbólico é um ato de autoconhecimento e não de manipulação. A pureza de intenção é o escudo que protege o buscador. Outro equívoco comum é pensar que os símbolos são criações humanas arbitrárias. Na verdade, o homem apenas intui e reproduz leis que já existem na estrutura da realidade. As formas geométricas fundamentais, menos círculo, triângulo, quadrado, espiral, são expressões matemáticas de forças cósmicas. Elas descrevem como a energia se organiza para gerar a matéria. O triângulo é a trindade criadora, a união dos opostos, gerando o terceiro elemento. O quadrado é a estabilidade da matéria. O círculo, a totalidade. A espiral, a expansão do tempo e da consciência. Por isso se diz que a geometria é o alfabeto de Deus. O símbolo não é apenas uma ideia, é uma força viva que expressa leis que regem o cosmos. Os antigos egípcios compreendiam essa verdade profundamente. Para eles, o hieróglifo não era uma letra, mas um ser vivo. Escrever era um ato mágico, porque gravar um símbolo era invocar a energia que ele representava. Por isso, nas paredes dos templos, cada figura era traçada com rituais e cânticos específicos. O escribá não escrevia, ele tecia realidades. Quando pronunciava o nome de um deus, o deus se tornava presente. Essa é a origem da magia das palavras e do poder dos mantras. A vibração sonora e a forma visual são manifestações diferentes de uma mesma energia simbólica. Nos templos da Grécia, os iniciados estudavam os símbolos através da matemática e da música. Pitágoras ensinava que cada número possuía um valor espiritual. 1 representava o princípio absoluto. O 2, a dualidade. O 3, a harmonia. O 4, a manifestação. E o 7, a perfeição. Os números eram considerados seres vivos e a música era o meio pelo qual esses números se tornavam audíveis. Assim, cada nota, cada acorde e cada proporção harmônica era uma ponte entre o visível e o invisível. O número, o som e a forma eram expressões de uma única realidade simbólica. Os alquimistas medievais herdaram essa sabedoria e a codificaram em imagens enigmáticas. O rei e a rainha, o dragão, o sol e a lua, o corvo, o leão e a pedra filosofal não eram metáforas
poéticas, mas representações simbólicas de processos internos da alma. O dragão, por exemplo, simboliza a energia primitiva e instintiva que precisa ser dominada. O sol e a lua, o equilíbrio entre o consciente e o inconsciente, o casamento alquímico, a união do espírito e da matéria. O erro dos que estudam alquimia literalmente é procurar ouro físico, quando o verdadeiro ouro é a consciência purificada. Os símbolos também estruturam o inconsciente das religiões modernas, mesmo que seus seguidores não se deem conta. A cruz cristã, o crescente islâmico, a estrela de Dave, o Om hindu, todos são expressões de verdades universais. A cruz é a união do espírito vertical com a matéria horizontal, o ponto de encontro entre o céu e a terra. O crescente lunar representa o receptáculo da luz divina. A estrela de 6 pontas une o triângulo ascendente do fogo com o triângulo descendente da água, revelando a harmonia entre as forças opostas. O Om é o som primordial do universo, a vibração que sustenta toda a criação. Esses símbolos transcendem as religiões porque são, em essência, arquétipos universais. Uma das grandes dificuldades modernas é que as pessoas perderam o sentido do sagrado. Vivemos cercados de símbolos, mas cegos para o seu significado. As logomarcas corporativas, por exemplo, usam a mesma linguagem simbólica antiga, mas com intenções puramente materiais. O triângulo, que antes simbolizava ascensão, agora representa poder e controle. O círculo, que antes indicava totalidade, se torna um emblema de posse. O olho, que antes via o divino, agora vigia. O símbolo em si é neutro. O uso que se faz dele é que define sua vibração. Por isso, compreender o simbolismo é também recuperar o poder de não ser manipulado por ele. Outra pergunta frequente é se há uma maneira correta de meditar sobre um símbolo. Os antigos ensinavam que o símbolo deve ser contemplado em silêncio, com o coração aberto e a mente quieta. Primeiro se observa a forma, depois se fecha os olhos e se deixa a imagem flutuar dentro da mente até que ela comece a se mover por conta própria. Nesse momento, o símbolo ganha vida e começa a revelar suas verdades. Ele fala em linguagem de sensações, de intuições e de sincronicidades. Um verdadeiro diálogo se inicia e o buscador percebe que o símbolo o observa tanto quanto ele o observa. Essa é a comunhão entre o microcosmo e o macrocosmo. Mas talvez a maior dúvida de todas seja: se os símbolos são tão poderosos, por que foram escondidos? Porque a humanidade, ainda imatura, não sabia o que fazer com eles. O símbolo é uma chave, e uma chave nas mãos erradas abre portas que não deveriam ser abertas. Por isso, as escolas iniciáticas os guardaram sob juramento de silêncio. O símbolo é um espelho da alma. Se o olhar é puro, ele revela a luz. Se o olhar é impuro, ele devolve a sombra. O iniciado só recebe o símbolo quando demonstra que aprendeu a dominar a si mesmo. A sabedoria simbólica não pertence a nenhuma seita ou religião. Ela é uma ciência da consciência. Os símbolos são a gramática da alma, a forma como o universo se comunica consigo mesmo. A flor que se abre, o ciclo das estações, o nascer e o pôr do sol, tudo são frases dessa linguagem cósmica. E quando o ser humano desperta,
Ele percebe que o universo inteiro está lhe falando o tempo todo, por meio de sinais, coincidências e padrões. A vida é um grande texto simbólico, e decifrá-lo é o caminho da iluminação. Quem deseja compreender verdadeiramente os símbolos deve cultivar 3 qualidades: silêncio, pureza e perseverança. Silêncio para ouvir o que está além das palavras. Pureza para não distorcer o que é revelado. Perseverança para não desistir quando o símbolo se cala, porque o símbolo não se revela a quem o busca com pressa, mas a quem o contempla com amor. Quando a mente se aquieta e o coração se abre, o símbolo deixa de ser um objeto e se torna uma presença. Ele não ensina com frases, mas com vibrações. Ele desperta memórias esquecidas, ativa centros sutis do ser e revela verdades que não podem ser ditas. Essa é a razão pela qual os símbolos foram criados, para proteger o sagrado da corrupção das palavras e, ao mesmo tempo, oferecer ao buscador uma ponte para o invisível. Cada símbolo é uma semente de luz plantada na escuridão da matéria. E quando o homem aprende a decifrar essa linguagem, ele percebe que o universo inteiro é uma escritura viva, escrita pela mente divina, e que ele mesmo é um dos seus símbolos em manifestação. O estudo dos símbolos, portanto, é o estudo de si mesmo, pois compreender um símbolo é recordar o que você sempre foi, um fragmento do infinito que tenta se lembrar da própria origem. Se esse conhecimento tocou algo dentro de você, não ignore o chamado. Ele é o eco de antigas memórias despertando. Inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem com quem também sente que há algo além da superfície. Porque quanto mais pessoas se lembram da linguagem dos símbolos, mais a consciência coletiva se eleva. Essa é a verdadeira iniciação. Transformar o olhar, ver o invisível dentro do visível, ler o espírito por trás da forma e então perceber que tudo o que existe é um símbolo de algo ainda maior, algo eterno, silencioso e divino, esperando ser decifrado dentro de cada um de nós.